Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Boa noite. O som tá bom? Então vamos começar, né? Quem se sentir confortável, vamos fechar os nossos olhos para nos conectar com a espiritualidade amiga e para agradecer, né? Esse momento em que estamos aqui unidos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, companheiro de todas as horas, a todos os trabalhadores da Casa de Caridade Maria Frank, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para mais uma reflexão à luz do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo. E nesse momento, Senhor, onde todos estamos em um só pensamento, unidos a vós, rogamos que os trabalhadores da luz possam nesse momento, Senhor, interceder pelo nosso planeta, auxiliando a todos aqueles que se encontram necessitados de amor, de compreensão, de cura. Que essas vibrações possam chegar, Senhor, a cada um. E que assim eles possam se sentir mais confortáveis, mais acolhidos. Que a sensação de bem-estar possa percorrer todo o organismo, todo o corpo, restabelecendo todas as células e trazendo, Senhor, mais coragem, mais força e mais resignação para o enfrentamento das provas diárias. Pedimos que auxilie a todos os lares aqui representados, levando a cada um, Senhor, aquilo de que necessitam. Fique conosco, nos ampare e nos proteja, não só hoje, mas agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Amigos queridos, boa noite a quem ainda não tinha entrado, quando eu cumprimentei pela primeira vez. E hoje nós vamos conversar sobre uma história, sobre uma temática que provavelmente todos nós conhecemos, né? Nos foi contada em algum momento da nossa vida, que ainda hoje é contada, né? E nós vamos conversar hoje sobre Adão, Eva e nós. Essa relação de Adão e Eva e nós, uma reflexão que se faz necessária em tempos de transição. Então, para todos nós cristãos, né, e de outras denominações religiosas também cristãs, é certo, né, que todos conhecem uma historinha que eu vou contar agora, né, de forma muito resumida, mas que está no livro de Gênesis, né, do Velho Testamento, que eu vou resumir do capítulo 1 ao capítulo 4. Conta-se, né, lá no livro de Gênesis, que Deus criou o mundo em 6 dias. E no 6º dia, ele criou o homem
à sua imagem e semelhança, para que ele reinasse sobre todos os animais. Criou o homem, criou a mulher, os abençoou e disse que crescessem e multiplicassem, que enchessem toda a terra. E no 7º dia, ele contemplou a sua obra, concluída, abençoou aquele 7º dia e no 7º dia ele descansou. No capítulo 2º, nos fala de forma mais particular, porque no primeiro ele falou mais de forma geral e no 2º ele fala de forma mais particular, que Deus criou o homem a partir do limo da terra, a partir do barro, de acordo com as interpretações, e que inspirou nas narinas do homem um sopro divino e esse homem se tornou um ser vivente. Nesse capítulo também fala que Deus tinha plantado um jardim lindo, com árvores de todas as espécies, com frutos os mais saborosos, tudo isso à disposição do homem, com rios que cortavam esse jardim. E no meio desse jardim, ele colocou a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. E colocou o homem lá nesse jardim, então. Só que ele achava que o jardim era grande demais e que não seria justo deixar o homem sozinho ali, E então ele colocou o homem, Adão, para dormir, retirou-lhe uma costela e criou então a mulher, que recebeu o nome de Eva. E Deus então orientou-os no sentido de que eles poderiam comer de todas as árvores, do fruto de todas as árvores que ali tinha, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. No capítulo 3º, nós temos a história de uma serpente, mas não é uma serpente qualquer, é uma serpente que fala. E essa serpente chegou para Eva muito astuta e questionou Eva a respeito da veracidade de uma proibição que Deus houvera feito, no sentido de que eles não poderiam comer dos frutos das árvores. E Eva então a informou que não havia essa proibição, havia uma restrição, que eles não poderiam comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque se assim o fizesse, eles morreriam. E a serpente, então, falou para Eva que eles não morreriam se eles comessem o fruto dessa árvore, que muito ao contrário, que Deus, sabedor de que, à medida que eles comessem, eles abririam os olhos, que eles se transformariam em deuses, e que eles seriam conhecedores do bem e do mal, assim os proibiu para que eles não ganhassem esse poder de serem deuses e de terem esse conhecimento ampliado. A mulher, então, vendo que aquele fruto era um fruto apropriado, era um fruto com uma aparência boa, que seria um fruto que oportunizaria ela abrir a inteligência, ela comeu do fruto, apresentou o fruto ao seu marido, Adão, que também o comeu. E à medida que eles comeram, imediatamente eles se perceberam nus. Os olhos se abriram e eles se perceberam nus. Ao final da tarde, eles ouviram os passos de Deus pelo jardim. E imediatamente eles se esconderam. E Deus começou a chamar por eles. Eles falaram: não, nós estamos aqui escondidos porque nós estamos nus. E foi aí então que Deus percebeu que para eles terem se reconhecido nus, porque eles sempre andaram nus, eles provavelmente teriam comido do fruto que até então era proibido para eles. E foi nesse momento que Deus, os questionou por que eles comeram, quem foi que comeu, por que comeu do fruto.
E Adão então diz que a mulher que me destes por companheira que me deu o fruto para comer. A mulher vai e diz, não, foi a serpente que me enganou. E eu comi porque a serpente me ofereceu. Deus então amaldiçoou a serpente, atribuiu as dores e sofrimentos, né, dores do parto, sofrimento para toda a humanidade. E o homem, né, por ter desobedecido às suas ordens, submeteu a trabalhos penosos para que ele pudesse se sustentar. E nesse momento, vestiu-os com roupas, né, de pele de animal e os expulsou do paraíso. Expulsos do paraíso, tempos depois, Adão e Eva tiveram seu primeiro filho, Caim, e logo depois o seu segundo filho, Abel. Caim se tornou lavrador e Abel se tornou pastor de ovelhas, né? Abel ofereceu a Deus, como era de costume, né, os primeiros animais da sua produção, né? E Deus aceitou prontamente aquela oferta. Caim, por sua vez, também quis fazer, né, uma oferenda a Deus e assim ofereceu o fruto da sua colheita. E Deus não recebeu a oferta de Caim. Nisso, Caim ficou muito aborrecido, né, porque Deus recebeu a oferta do irmão e não recebeu a dele. E Deus percebeu que ele ficou naquele estado, né? E falou com ele que ele buscasse a praticar o bem, que ele não ficasse com esse descontentamento com essa situação, porque à medida que ele praticasse o bem, né, ele poderia se reabilitar. E se ele continuasse com atitudes naquele nível, né, ele estaria próximo ao pecado. Caim não deu importância, né, para o que Deus disse, levou Abel até um campo e o matou. Assim, Deus expulsou Caim, né, daquela terra ali onde eles viviam, e disse que ele sairia errante pelo mundo. E isso gerou um desconforto muito grande em Caim. Ele ficou muito preocupado e ele disse a Deus: se eu sair por aí errante, eu posso sofrer algum tipo de violência. O primeiro que eu encontrar pode me agredir, pode me matar, pode fazer alguma coisa comigo. Deus então fez um sinal na testa de Caim que isso o livraria de qualquer situação de agressão, né? E assim Caim saiu pelo mundo. E Caim então foi para uma região ao leste do Éden, né? Do paraíso onde os pais dele saíram, e conheceu sua mulher. Casou-se, teve seu primeiro filho e lá construiu uma cidade. E anos depois, os pais Adão e Eva, né, tiveram um outro filho que se chamou Sete. Bem, dentro dessa história que nós contamos agora, né, de forma muito resumida, que eu acredito que provavelmente todos nós, né, conhecemos, ouvimos em algum momento da nossa vida, muitos fatos nos chamam a atenção, né? Mas nós não entraremos, né, em todas essas questões que saltaram aos nossos olhos, porque hoje nós vamos conversar sobre Adão e Eva, né, fazendo esse link com a nossa realidade. Mas algumas coisas merecem, né, que nós façamos alguns questionamentos. Primeiro, sendo Adão e Eva os primeiros humanos feitos por Deus, né? Fez Adão, botou Adão para dormir, tirou a costelinha, fez Eva, né? E os filhos, Caim e Abel, e mais tarde Sete, né? 3 filhos homens. Nós não tínhamos, né, outra mulher aí que pudesse multiplicar, que pudesse nascer novas pessoas, né, novos seres, e mesmo se assim fosse, seria entre irmãos. Sendo que
Abel foi morto, só tinha Caim. Quem poderia fazer mal a Caim quando ele foi expulso por Deus de onde ele morava com os pais? Se só existia o pai, só existia a mãe e só existia ele na terra. É o primeiro questionamento. O segundo questionamento. Essa mulher que ele encontrou lá para onde ele foi, de onde ela surgiu? Se não existia mais ninguém na terra, exceto os três, né? E ele construiu uma cidade sozinho. Quais foram os conceitos, né, de organização social, de criação de cidade que ele poderia ter, né, se ele não tinha essa experiência, se ele, né, mexia com lavoura, né, e não tinha essa experiência desse tipo de organização social? Então são questionamentos que a gente precisa fazer, porque o texto por si só ele acaba se contradizendo, né? Então só aí a gente já pode entender que a gente não pode fazer uma interpretação literal desse texto, né? Porque senão ele mesmo perderia credibilidade, porque ele é contraditório por si só, né? E assim sendo, esse texto ele não passa de um texto cheio de alegorias, né? Um texto em que assim como as parábolas, né, que Jesus utilizava, né, de um linguajar mais próximo do entendimento das pessoas, a gente vê que também nessa situação aqui, Moisés, diante daquelas inteligências, né, nas quais ele deixa essa mensagem, ainda eram incapazes de compreender abstrações, né? Ele utilizava então de falas por meios mais sensíveis, por meios mais concretos, né? E usando essas figuras alegóricas, fantásticas, né? Que realmente ferisse o imaginário das pessoas, né? Para demonstrar o poder de Deus. E assim, né, nós temos esse texto, essa história que a gente acabou de falar agora. Porque se fosse trazer para eles, né, uma história de como de fato se deu, né, de cunho científico, nem ele no momento tinha condição de fazê-lo, nem as pessoas de entendê-lo, né? Então aquilo ali se passaria como uma coisa indiferente e totalmente fria para aquele entendimento, né? E até hoje, se nós trazendo uma nova abordagem desse entendimento, muitas pessoas podem ficar indiferentes e nos ter como pessoas, né, que estamos agredindo ou vilipendiando as escrituras, né, e trazendo uma interpretação diferenciada e não acreditar no que nós estamos falando. Então, uma interpretação literal dessa mensagem seria um equívoco, né, seria um erro. Então, assim como Jesus disse que ele não veio destruir a lei, né, o Espiritismo também ele não vem destruir a lei cristã. Ele vem dar execução nessa lei, né? E ele nos traz a chave que nos auxilia para que possamos ter um entendimento mais fácil das coisas. E assim, para melhor entender esses 4 capítulos da Gênese, né, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, nós vamos recorrer a Gênesis, e nós vamos recorrer também ao livro A Caminho da Luz, né, de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Então, logo na questão de número 50 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se a espécie humana começou por um único homem. E qual é a resposta dos espíritos? Não. Ela não começou por um único homem. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro e não foi o único a povoar a terra. Mas a gente acabou de falar que o Espiritismo, né, não veio dar execução à lei, ele não veio destruir a lei. E como
como que os Espíritos nos diz que ele não foi o primeiro homem, se nas Escrituras, lá, se na Bíblia, está dizendo que foi Adão, que foi criado por Deus, né, do barro e tal. Como é? Como é que é? E agora? Que solução a gente vai dar para isso? Então a Bíblia está mentindo? Como é que a gente vai explicar isso? Então, mais uma vez, Moisés utilizou-se de símbolos. Ele utilizou-se, né, de padrões do micro para explicar o macro, para deixar um ensinamento de extrema importância para nós, enquanto espíritos imortais em processo evolutivo. Então, a gente vai lá no livro A Caminho da Luz, no capítulo 2, e Emmanuel nos dá a seguinte informação. Compreendemos que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Dos espíritos banidos, dos espíritos deportados, dos espíritos exilados, dos espíritos expatriados. Então, essa figura de Adão e Eva, segundo Emmanuel, são símbolos, são representações de espíritos que foram deportados de outros orbes para a Terra. Só isso daí, né, já nos ajuda a entender o receio de Caim ao sair errante pelo mundo, né? Porque obviamente eles não eram os únicos residentes no planeta, né? Se Adão e Eva são a representatividade de coletividade de espíritos, né, outros haviam espalhados pelo planeta, né, e que já existiam aqui, inclusive, né? Então daí a gente já pode entender o receio de Caim de sair errante e com medo de encontrar alguém pelo caminho. Daí explica também de onde veio essa esposa de Caim, que até então não tinha ninguém, só tinha Adão e Eva e Caim, né? Porque Abel tinha sido assassinado, né? Daí também nos explica de onde surgiu essa esposa. Mas como que isso é possível? A gente vai na Gênese de Allan Kardec, no capítulo 11, que nos fala o seguinte: após emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, donde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos vindo misturar-se a existentes, constituem novas raças de homem. Em chegando à Terra, integram-lhe primeiro a população espiritual, depois encarnam como os outros. Então, assim como no nosso planeta existe constantemente, né, a emigração e a imigração, ora estamos na carne, ora estamos errantes, né, esse processo de ida e vinda, né, dos seres dentro do mesmo plano, também existe em mundos distintos, né, em orbes distintas. Afinal, o próprio Jesus nos disse, né, que há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Então, ora, os espíritos estão em um orbe, ora, eles estão em outro, nesse processo de emigração e de imigração. Mas uma coisa, né, e que a gente tem que entender, que isso não se trata de castigo, né, que foram castigados, foram expulsos, né? Isso não se trata que Deus é um Deus ruim, né, que não tolera as fragilidades, as fraquezas morais dos seus filhos, né, expulsando-os do paraíso ou expulsando dos planetas de onde eles existem, né? Muito pelo contrário. Isso se trata, né, de mais uma oportunidade para que esse indivíduo possa crescer, para que esse indivíduo possa evoluir, né? É a generosidade de Deus. E olha que interessante esse último trecho que eu acabei de ler para vocês. Em chegando à Terra, integram-lhe, a princípio, a população espiritual
e depois encarnam como os outros. Então, primeiro, eles são recebidos na erraticidade, recebidos pelo próprio Cristo, em alguns casos, né, como nesse daqui, como nos relata Emmanuel mais à frente, ou pelos trabalhadores do Cristo, né, que os orientam, que estão ali mostrando quais são as expectativas que se tem, quais são, né, o que se espera dele, o que é necessário que eles façam, né, para que possam se evoluir, para que possam burilar o seu espírito, né, e garantindo também um auxílio e uma tutoria constante. Vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui para orientá-los, para que vocês consigam vencer, para que vocês consigam progredir, né? E esses espíritos, né, que aqui chegaram nessa grande coletividade de espíritos que vieram exilados, né, eles mantiveram essa lembrança, né, dessa recepção que eles tiveram ainda, né, no plano espiritual, de estudo, de preparação, né, do próprio Cristo ter se colocado, né, à disposição deles, que Emmanuel nos fala mais à frente, né, dizendo da possibilidade de o próprio Cristo estar junto deles, né, caminhando para auxiliá-los, né, nesse processo de melhoramento e de crescimento. Daí, explica-nos também, Moisés, né, ter registrado essas informações da criação, dessa forma como ele registrou, né, dado as reminiscências, porque ele faz parte, né, desse grupo de espíritos que vieram exilados para cá, porque os capelinos, segundo o livro A Caminho da Luz, né, ele se dividiu em 4 grandes grupos. E o povo de Israel faz parte de um desses grandes desses grupos, né, que vieram de lá. Então ele pode estar relatando para a gente essa experiência dessa forma alegórica, né, do como o surgimento da existência deles aqui, né, sendo expulsos, né, do seu plano de origem, do seu mundo de origem, né? E daí esses povos antigos, quer dizer, não só o povo de Israel, como também os egípcios, como também os arianos, como também os hindus, né? E foram os grandes grupos que se formaram a partir desses espíritos que foram exilados, né? E todos esses tinham um entendimento, né, da vinda de um Salvador, da vinda de um Messias, né, da vinda de um prometido que chegaria tempo depois, devido a esse diálogo que tiveram, né, no plano espiritual, né, com o Cristo e com os trabalhadores dele, no sentido de um dia aqui estaria, né, com eles para auxiliá-los. Ainda no livro A Gênese, Kardec nos traz a seguinte informação. Foi numa dessas grandes imigrações, ou se quiserem, numa dessas colônias de espíritos vindo de outras esferas, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão e por essa mesma razão chamadas de raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a terra já estava povoada destes tempos, desde tempos imemoriais, como a América, quando aí chegaram os europeus. Mais adiantados dos que tinham precedidos nesse planeta, a raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impele ao progresso de todas as outras. Então, esse negócio que nós viemos de uma única fonte, né, de um único tronco, de apenas, né, a humanidade toda ter vindo de Adão e Eva, diante dos conhecimentos científicos que nós temos hoje, né, isso é impossível, né? Então, essa compreensão dessa existência de uma infinidade de espíritos e de outros tantos que aqui já existiam, né, nos traz uma compreensão mais ampliada dessa realidade, né? E esses espíritos para a Terra eles vieram dos mais diversos estágios evolutivos, né? Não veio de forma homogênea para cá, cada um veio num estágio diferente, tanto de desenvolvimento intelectual como de desenvolvimento moral, né? Cada um, então, poderia representar Adão, um estágio X, Eva, um outro estágio, né? E assim sucessivamente. São símbolos que a gente pode fazer várias interpretações, né? Inclusive outras situações
né, de serpente, né, e de outras coisas mais que a gente pode fazer interpretações também desses símbolos. Então, quando nos diz aqui que aqui já tinha espíritos morando, pessoas habitando o planeta, e chegou esses arianos que eram muito mais, né, os adâmicos, né, que eram muito mais inteligentes. Por quê? Porque eles já estavam num nível mais evolutivo, o plano de existência deles já tinham experiências outras, né, que aqui ainda estávamos no início do processo, né? Então eles vieram para cá. Eles não perderam o conhecimento adquirido que eles tiveram enquanto eles estiveram em outro plano. Então não há que se falar em que retrogradar em termos de conhecimento, porque todo conhecimento permanece, né? Eles apenas vieram para cá porque lá eles estavam atrapalhando o progresso, né? Vieram para cá para que eles pudessem auxiliar o processo de progresso dos que aqui existiam, né? Aí a gente tem como explicar também como esses filhos de Adão, ou seja, a segunda geração de Adão, era capaz de promover a agricultura, promover, né, a pecuária, construir cidade, porque a gente sabe que no início, né, como que o ser humano vivia? De forma extrativista, né? Colhia aqui, quando se esgotava, de forma nômade, né, ia para outro canto, papapá. E já aqui não, ele já na segunda geração já estava plantando, já estava cuidando de animais, né, já foi para outro lugar construir uma cidade, com conhecimento e conceitos de onde? Né? Dada a evolução e conhecimentos adquiridos, né, de onde, do plano de onde eles vieram. Né? Então já começa a nos explicar também outras coisas, né? E pra gente ali ficou um pouco, né, uma interrogação. Então a gente vê que a gente falou que um dos grupos eram os egípcios, né? Pirâmides, como se justifica, né? Construção de pirâmides, como se justifica o domínio da ciência que os egípcios tinham, de processo de mumificação, a medicina que era avançada, né? E dentre tantas outras, os hindus, né? A compreensão de reencarnação, há milênios, né? Há muito tempo. Então tudo isso explica em função de quê? Desse conhecimento trazido de outro plano, né? de outro orbe. No livro Caminho da Luz ainda, há muitos milênios, uma das orbes da capela, que guarda muita afinidade com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daquele povo cheio de piedade e virtude, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus trabalhos elevados. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmo deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e no trabalho penoso do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, o ato praticado por Adão e Eva, né, de comer o fruto, né, ele está relacionado justamente a essa inobservância, né, a esse descumprimento, a essa desobediência, né, da lei de Deus. Eles estavam pertinazes no crime, no mal, né, e estavam atrapalhando o progresso da coletividade. Então fez-se necessário o quê? Que eles fossem retirados para não atrapalhar os demais que estavam, né, caminhando, né, progressivamente. Então, num ambiente em que
as virtudes estavam em processo de ascensão, indivíduos cheios de vícios já não cabiam ali, né? Então, não era necessário que eles fossem retirados, né, desse espaço para não atrapalhar a coletividade. E assim eles foram expulsos do paraíso. E o que Deus falou? Você vai sentir as dores do parto, o homem vai ter que tirar o seu sustento do suor do seu rosto, né, através do trabalho. Então, de repente, a gente pode entender que nesse plano onde eles viviam, a dor já não existia mais como existia, né, como existe pra gente no planeta Terra, né? Ou que a dor vai ser de processos, né, de provas, de expiações, dificuldades, né? E o trabalho para o sustento, né, para que eles pudessem se manter, no sentido de ser o trabalho um dos requisitos do progresso moral, né? Então os trouxe para a Terra, né? E aí a gente entende essa conversa que Deus teve com eles na hora da expulsão, né? Você vai sentir dores, vai ter que trabalhar, suor do seu rosto e tal, né? Então, de repente, eles tinham uma vida muito mais tranquila, né? Um mundo muito mais feliz do que aqui, né? E eles tiveram que ter essa mudança radical, drástica, né? Vindo para passar a existir aqui na Terra. E mais uma vez, não houve um retrocesso, não houve retrogressão, né? Tudo que eles aprenderam permanece neles, né? Eles só vieram para cá para auxiliar, né, com uma missão de auxiliar o crescimento do outro no crescimento próprio. E assim que eles estivessem em condições energéticas, fluídicas e morais, eles retornariam para o orbe de onde eles vieram, né? Então eles vieram para cá muito mais num processo de reeducação moral do que qualquer outra coisa. E foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, caminho da luz ainda, aquela turba de seres sofredores e infelizes, com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmo. Olha só que misericórdia, que coisa linda, né? Saíram de lá tidos como perversos, como malvados, como recalcitrantes no mal, empedernidos no crime, e chegou aqui e não houve nenhum julgamento, né? Jesus os recebeu, né, de forma amorosa, mostrando quais eram os deveres, o que se esperava deles aqui, né, que era de solidariedade, que era de amor, né, que eles se esforçassem em se regenerar, que ele, por outro lado, estaria aqui dando todo o amparo e todo o sustento necessário. Continuando. Mostrou-lhes os campos imensos de lutas que se desdobraram na terra, envolvendo-os no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limite. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir o sagrado triunfo do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana na sua vinda do porvir. Além de ajudá-los nos bastidores, ele ainda se comprometeu com essa galera que chegou, que um dia ele viria e estaria aqui junto deles na Terra, né, auxiliando nesse processo evolutivo de todos que aqui se encontravam. Por isso essa ideia sempre, né, que muitos povos tinham muito antes da vinda de Jesus, da vinda do Messias, da vinda de um Salvador, né, da vinda de alguém, né, iluminado que faria, né, que traria salvação para todos os demais, né? Então, Adão e Eva, mais uma vez, eles representam, né, eles são o símbolo desses espíritos exilados que foram acolhidos aqui no nosso planeta, nosso orbe, pelas mãos misericordiosas do Cristo, dando todo o auxílio, né, acolhendo da forma, né, mais linda, né, que só eles sabem fazer, né, e orientando-os do que se esperava deles, né, para que eles pudessem se depurar, para que eles pudessem auxiliar no processo não apenas de crescimento pessoal, mas também de crescimento dos que aqui já se encontravam, que necessitavam dessa otimização, né, de seres que já tinham um conhecimento e uma experiência mais ampliada da vida, né?
Então, esse entendimento, né, que a doutrina dos espíritos nos proporciona, né, e nos oportuniza a fazer uma leitura diferenciada desse texto, né, que até então nos parecia muito contraditório e que agora para a gente não está tão contraditório assim, né, tem toda a lógica possível, né, para que possamos melhor compreender e aproveitar na nossa realidade prática essa informação. Então, se nós agora, nesse momento, depois de tudo isso falado por Emmanuel, falado pela Gênese, nós substituirmos o espaço físico do jardim do paraíso por um plano de existência, por um planeta, se nós substituirmos Adão e Eva por conjuntos ou comunidades de espíritos, o fruto comido, se nós atribuirmos a eles, não uma maçã, como se dizem, né, mas como a inobservância da lei de Deus, e se nós substituirmos a expulsão do paraíso como um exílio para um outro plano de existência compatível, energético, fluídico e moralmente para esses indivíduos, nós esclarecemos, né, temos de forma muito esclarecida todas as informações contidas do capítulo 1 ao capítulo 4 do livro de Gênesis de Moisés. Dada, né, a chave que o Espiritismo nos traz para que possamos abrir as portas e vislumbrar, né, o mar, vislumbrar a praia, vislumbrar outras paragens, né, que até então tínhamos de forma, né, literal e que para nós não dizia muito sentido, né? Rosiméria, você acredita ainda em Adão e Eva, né? Então isso faz com que mexa dentro de nós determinadas curiosidades, né, para que possamos vislumbrar outras situações. Então foi assim que Moisés, né, ele encontrou um meio de nos deixar essa história a respeito da origem do mundo, da origem da humanidade, né? Baseado em quê? Baseado nas suas próprias reminiscências, nas suas próprias lembranças, enquanto um dos espíritos, né, que ali representavam um dos grupos dos povos exilados, né, que aqui chegaram trazidos, né, enviados com o objetivo deles mesmos se melhorarem, com o objetivo de alavancar o progresso dos que aqui estavam, né? Então, o uso dessas alegorias passíveis de compreensão para aqueles espíritos de então, né? E graças a Deus hoje nós podemos ter uma compreensão mais ampliada, dada ao Consolador prometido, né? Enviado pelo Cristo e prometido, né? Nos prometido pelo próprio Cristo, né? Que tira esse véu, né, das alegorias e nos amplia a compreensão, né, sobre a origem do mundo e nos dá um alerta, nos alerta, né? Bota um pisca, né, gigante na nossa frente, no sentido de que essa história de exílio, né, está se repetindo, só que numa outra perspectiva, né, essa expulsão do paraíso, né, ela está se repetindo e vai se dar de forma ainda muito mais incisiva e de forma muito mais, né, maciça, né, em pouco tempo, né? Porque uma vez que nós já temos o entendimento que nós já estamos transicionando novamente, né? Nós estamos em período de transição. Então, por isso que o nosso tema de hoje é Adão, Eva e nós, uma reflexão em tempos de transição, né? Porque a gente já tem essa história contada para nos servir de exemplo, para que a gente possa estar atentos, né? Bem atentos no sentido de não permitirmos que aconteça conosco essa expulsão, né, do paraíso, né? Essa expulsão do planeta Terra, né? Que a gente possa fazer essa autoavaliação, que a gente possa nos questionar como está essa observância ou inobservância das leis de Deus, né? Como está o nosso trabalho
né, íntimo de buscar em nós domar as nossas más inclinações, de buscar em nós o reconhecimento dos nossos vícios, das nossas mazelas morais, no sentido de transformá-las, no sentido de fazermos com que esses vícios se transformem em virtudes, né, justamente para evitar que sejamos, né, expulsos do paraíso. Será que nós estamos comendo, né, do fruto aí à torta e à direita sem pensar nas consequências? Como é que está sendo, né, a nossa conduta, né, diante do mundo? Então, como nós sabemos, o nosso planeta ele está no segundo estágio, né? Primeiro foi um mundo primitivo, né, onde as encarnações se dá as primeiras encarnações humanas. Depois, um mundo de prova e expiação, que é o mundo que nós estamos agora, né? A realidade que nós estamos agora, né? Onde o mal predomina. Mas nós sabemos que nós estamos a caminho de um outro estágio na evolução, né? De uma outra categoria, que é o mundo regenerado. Então, se nós não buscarmos o nosso melhoramento íntimo, nós não seremos convidados, não seremos personas gratas para estar nesse novo estágio evolutivo, né? Nós sofreremos o que Adão e Eva sofreram no paraíso de então, né? Então, a gente sabe que os mundos progridem à medida que há o melhoramento moral dos espíritos que ali se encontram, né? E aqueles que ainda estão endurecidos no mal, né? Aqueles que, apesar da inteligência desenvolvida, a moralidade ainda, né, se encontra bem acanhada, né? Eles não serão bem-vindos. Porque, por mais que sejamos inteligentes, nós podemos estar utilizando essa inteligência de forma negativa, né, para o mal. Então, por isso que tem que haver o equilíbrio entre a inteligência e a moralidade, para que essa inteligência seja usada de bom proveito, né, de forma positiva para o melhoramento das coletividades, né? Porque aí não só, né, o mau uso da inteligência, como os vícios falam mais alto, né? Egoísmos e outras tantas mazelas, né, morais, né, que nós ainda os temos, né? Então basta a gente entender o que a gente está fazendo, né, para que a gente possa estar fazendo esse melhoramento, para quando chegar esse período, né, de transformação mesmo ascensional, esse processo de imigração, né, e imigração se dará de forma bem ostensiva, né, em grande escala, né, isso para benefício de toda a coletividade, de tanto dos que estão chegando quanto dos que estão saindo, né? Porque não é, em hipótese alguma, isso vai ser prejudicial para nenhum dos grupos, nem dos que chegam, nem dos que saem, né? Os que chegam com o objetivo, né, de auxiliar o progresso do que aqui estão, por compatibilidade fluídica, energética e moral, e os que daqui saem também em busca de crescimento, de melhoramento, porque aqui eles já não cabem mais para eles. Eles precisam ir ter uma outra realidade, ter coleguinhas diferentes para que eles possam, né, se desenvolver, né? Então, essa emigração, o exílio, né, ela se dará justamente para aqueles que perseveram, né, no mal, né, que ainda tem o egoísmo, tem outros tantos vícios morais ainda de forma muito ostensiva, né, apesar de todas as chances, de todas as informações, né, que ainda tem, né, e esses indivíduos não podem atrapalhar os que não querem, não estão nessa vibe, não estão nessa frequência, né, eles serão convidados, né, a se retirar para um outro plano de existência. Então, a Terra, ela está em vias, né, de se tornar esse planeta regenerado. E aqui só permanecerão os indivíduos que acompanharem a evolução. No que diz respeito o quê? Ao melhoramento moral, porque só o intelectual não resolve, né? E que, portanto, se afinize, né, com as condições gerais do planeta. E esses espíritos que se mantiverem relutantes ao avanço moral, recalcitrantes no mal, eles serão exilados da Terra para planetas, para planos, para mundos em que estejam, né, em nível compatível com o grau evolutivo, né, deles. Então, será que nós estamos preparados ou nos preparando para isso, né?
Porque nós podemos ser um desses capelinos que chegaram e estão perdidos por aqui ainda, né? Sem entendimento do que aconteceu e vendo a novela se repetir, né? Então a gente precisa despertar para isso, né? Refletir nesse sentido e entender que o despertar e o melhoramento já passou da hora, é para ontem, né? Então nós não podemos comungar com determinadas atitudes que acontecem por aí só porque todo mundo está fazendo, né? Então a gente poderia até falar sobre esses símbolos, sobre esses padrões psíquicos dos personagens. Por exemplo, Adão. Fiz porque ela me deu, né? Fiz porque todo mundo fez. E assim vai, né? Em uma outra oportunidade, se vocês assim o quiserem, a gente pode conversar sobre os padrões psíquicos dos personagens e os padrões evolutivos, tanto em termos psíquicos como evolutivos, né? Porque assim como tem gente que condena a serpente, eu posso advogar a favor da serpente também, que eu vejo pontos positivos nela em termos de evolução, né? De modo geral. Então, nós precisamos nos preparar nesse sentido, né? De saber se nós estamos preparados para sermos expulsos do paraíso? Não. Se nós estamos preparados para sermos convidados a nos retirar dessa grande escola de ensino fundamental 1, que está prestes agora só a oferecer o ensino fundamental 2, e nós ainda não conseguimos, né, passar por todos os estágios, todos os anos de escolaridade do fundamental 1 para nos matricularmos no 2. Então a gente precisa, né, estudar mais, focar no nosso processo educativo, né, para que a gente possa alcançar o Fundamental 2 e aqui permanecer e não sermos convidados a buscar uma nova escola, né? A gente tem uns coleguinhas que, né, nossa turminha, então por que a gente vai sair para uma outra escola, né? Então a gente pode buscar intensificar, né, os nossos planos de estudo, né, de análise, né, de busca, né, interior, né, no sentido de para que possamos ter um bom aproveitamento nas nossas provas e nos nossos exames finais, né, ofertados por essa escola. Então, meus amores, eu acho que é isso, a nossa reflexão de hoje, né? Adão e Eva e nós, né? Uma reflexão que se faz necessária, né, nesses tempos, né, de transição. Agradeço a vocês a paciência, né, de estarmos aqui fiéis até o final. E vamos então fazer o nosso agradecimento à espiritualidade amiga que nos assiste e nos ampara o tempo todo. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, companheiro de todas as horas, aos nossos anjos guardiães, aos amigos espirituais, trabalhadores da casa de Maria Frank. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade da reflexão da noite de hoje. Agradecidos também por essa doutrina bendita que nos esclarece, que nos consola. Nesse momento, Senhor, gostaríamos de pedir a vós, em um só coração, em um só pensamento, que os amigos espirituais possam visitar os hospitais, possam levar, Senhor, refrigério a todas as dores, das mais variadas, em especial, Senhor, aos nossos companheiros de jornada que se encontram acometidos pela Covid-19. Pedimos também, Senhor, que os profissionais de saúde possam receber de vós todas as orientações necessárias para ministrar as medicações necessárias para o refazimento e para o melhoramento dos irmãos que se encontram adoecidos. Pedimos também, Senhor, pelos familiares, que possam ser confortados, que possam se tranquilizar para auxiliar os seus entes queridos, vibrando amor, vibrando coragem, vibrando resignação, para que o melhoramento físico e espiritual possa acontecer. Nesse momento, Senhor, pedimos que sua luz, seu amor e a sua misericórdia alcance os cantos mais obscuros desse planeta, que alcance as mentes enfermiças, que alcance os corações endurecidos que ainda se veem em condição de ir buscar o mal,
de não olhar para o próximo com um olhar de compaixão, de empatia. Que esses corações, Senhor, possam ser tocados, para que possam ter uma compreensão da sua missão, da sua tarefa a executar nesse planeta. Fique conosco, nos proteja e nos ampare, não só hoje, Senhor, mas agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Então, queridos, se vocês quiserem que a gente fale sobre os padrões psíquicos ou sobre os padrões evolutivos dos outros personagens, dos símbolos encontrados, né, nesses capítulos, só deixar os comentários aí que a gente, numa próxima oportunidade, né, a gente pode conversar sobre isso. E no mais, fiquem com Deus, né, e até a próxima.